Boa noite, galera. Boa noite. Seja bem-vindo ao Futuro da Comunicação, Rádio Outsider. Esse é o canal que nós criamos para você aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse universo de rádios na internet, né? Haja vista que nós já vemos aí muitas coisas faladas. E nós vamos abordar aqui nesse vídeo fatos que são extremamente importantes, tá? São fatos que vão colocar para você a real condição do mercado chamado rádio. O que que está acontecendo neste mercado? Então eu vou entrar aqui e eu vou abrir aqui nosso slide e eu quero começar aí falando sobre a mentoria Rádio Outsider. O que é mentoria Rádio Outsider? Esse canal é um estudo que eu vou estar apresentando para vocês sobre qual é o futuro da comunicação e o que nos aguarda, né, nos próximos. Esse material foi eu que construí ao longo desses anos todos, pesquisando sobre comunicação, sobre as ferramentas que estão existindo no mercado, a cada dia mais novas tecnologias, que com a pandemia acabou ocorrendo aí esse fato principal, esse fator primordial, que é as pessoas tendo que migrar do analógico para o digital. Com isso houve uma demanda e muita confusão, viu, gente? E muita confusão. Então, sem mais delongas, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou tentar ser o mais rápido possível para que vocês possam entender. E eu já vou entrar aqui no nosso primeiro slide, que é a pesquisa que eu realizei, que eu passei para todos vocês aí. Quem não tiver, me peça aí no PV, que eu vou mandar para vocês a pesquisa, para vocês participarem e divulgar essa pesquisa. Quanto mais dados nós tivermos, melhor serão os resultados que nós vamos obter. Nessa pesquisa aqui, nesse dado que eu peguei nesse dia, nós estamos com 25 respostas diretas já na pesquisa. E a primeira pergunta que veio é: você gosta de ouvir rádio? Por que dessa pergunta? Essa pergunta ela tem a ver com o conceito das pessoas serem que ninguém mais gosta de ouvir rádio. E aqui nós vamos ter a primeira surpresa, né? Você vê que o quadrinho, a bolinha está bem especificada. O azul quer dizer poucos gostam de ouvir rádio. O vermelho sempre, e o amarelo não acompanham. Somente rapidamente, ela ouve por ouvir, né? Então vejam bem, você tem 24% de pessoas que não acompanha o rádio, que ouve por ouvir. Está numa bar, está numa lanchonete, está em qualquer lugar, no salão, está ali num táxi, está em qualquer outro lugar, ele está ouvindo, a gente famoso chamado ouvindo por tabela. Então são 24% só das pessoas que ouvem. Em contrapartida, eu tenho 44% que ouve pouco. O que isso quer dizer? Não se ouve mais rádio para ouvir música, né? Antigamente você parava, você tinha Good Time, você tinha programas de rock, você tinha aqueles grupos que eram direcionados para o sertanejo, né? Aqui em Belo Horizonte você tinha Liberdade, você tinha 98, você tem essas rádios ainda, né? Voltadas, segmentadas para cada estilo musical. Isso hoje mudou. Não se ouve mais música como antigamente. Como é que se ouvia música antigamente? Era um CD, né? A galera aí mais nova do CD, ou a galera mais antiga do LP e da fita cassete. Então nós aí temos essa demanda dessa galera aqui, que é 44% que hoje curte música pelo rádio. Em contrapartida, você tem 32%, olha isso, de pessoas que ouvem rádio, que acompanham, que vão, que seguem, que gostam da rádio. 32%, gente, não é pouca gente não, é muita gente. Só que se eu somar 32% com 44%, eu tenho um número bem considerável, de 76% da população brasileira ouve rádio. O que isso quer dizer? O que isso significa para quem está na Rádio Outsider, ou no estilo de rádio digital, ou no estilo de rádio que nós temos hoje? É que as pessoas ainda estão ouvindo rádio, você que não está sabendo se comunicar com ela. Então aquela balela de que rádio acabou é mentira, ok?
Estamos combinados nisso aí? A pesquisa já determina para vocês que falar que rádio acabou é mentira. A segunda coisa que, na sequência da pesquisa, opa, vamos lá. Na sequência da pesquisa aqui nós temos o quê? Olha que legal. Que tipo de rádio você ouve? Né? Que tipo de rádio? Aí você tem aqui jornalismo, música, notícias, rádio comum, rádio, etc., no carro, etc. Então você tem aqui antena, aqui nós temos antena 1, eu tenho aqui só as mais comuns aqui na cidade, né? Itatiaia, notícias, online, etc. Essas respostas que eu tenho aqui na pesquisa são aleatórias, tá? São segmentadas nas pessoas. Por isso está antena 1, está aqui FM, ondas médias, músicas, etc, etc, ok? Mas o que eu quero chamar a atenção novamente é para o resultado. 8%, sim, tem um tipo de rádio. Jornalismo, 8%. Eclético, 8%. Online, 8%. Vejam que esses 8% representam a quantidade de pessoas que sabem exatamente o que estão buscando na sua rádio. Então, se eu somar 8, 16, 16 com 16, 32, 32 com 8, 40 e poucos, que vai dar os 44%. E logo abaixo eu tenho aqui mais uma questão de 4%, sempre rodando a 4%. Você pode olhar e observar aqui, né, que dá 4%, 4%, 4%. Esse tanto de 4% representa os 32% aqui. E os 24% também. O que isso quer dizer? Que nesses dois quesitos aqui você afirma, está chancelada a questão de que rádio está viva e muito bem viva e vai durar muitos anos ainda. Mais do que TV, hein? Presta atenção. Vamos para o próximo. No próximo slide aqui, nós vamos dar continuidade nessa questão da rádio. Onde você acompanha a sua rádio? Foi a pergunta que eu fiz. Aí tem aqui uma sequência de equipamentos para você falar. Eu tenho aparelho de rádio, rádio do carro, celular, TV, computador. Gente, eu juro, tô tentando até hoje descobrir o que é esse outros. Onde é que se ouve uma rádio? Se alguém souber, me ajude e me fala onde é que se ouve rádio, sem ser por esses canais aqui que eu coloquei. E te juro, teve gente que respondeu, tá? Vocês vão ver aqui. Em aparelho de rádio, no dial, tá? 32%. Olha aqui. Minto, peraí. 20%. Então, 20% da população ouve pelo dial. Beleza? Rádio do carro, 20%. Também a mesma quantidade. Então, aqui já temos 40%. Na sequência, eu tenho que... Olha aqui que bacana, gente. 16%, tá? 16% ouvem pelo celular. Que engraçado, né? Então, eu tenho aqui aparelho de rádio, rádio do carro, 16% pelo celular. Incrivelmente, eu tenho 12% ouvindo pelo computador, pelo PC, pela internet. 16 mais 12 aqui, eu tenho 28%. 28% estão na internet. Contra 40% que estão no normal, no dial. E eu tenho aqui 32%, agora não me pergunte como, o que, não sei como, nem que tipo de aparelho as pessoas estão usando aqui para se conectar na rádio, que é 32%. Eu já tenho aqui, tem TV, tem outros aparelhos que eu desconheço quais são que as pessoas conectam aí. Mas esse 32% aqui está relacionado a computador, celular, TV e qualquer outro tipo que a pessoa não entendeu a pergunta e respondeu outro, beleza? Então vamos lá na sequência. Você conhece alguma web rádio? Você conhece alguma web rádio? Então vamos lá. Aqui já responde. 8%, CBN. Né? Conhece alguma? 4%, 4%, sim, conhecem.
12% dizem que não. Outros 12% não. Então tem que 12 com 3 vezes eu tenho 36% dizem que não conhecem, está dentro daquele quadro que nós colocamos, 32, 36, beleza? Né? Vamos voltar lá rapidinho? Está dentro dos 24% lá. E eu tenho 28% aqui que diz que sim, conhece a web rádio. 4% sim e 8%. Então se eu somar isso aqui vai dar os 40 com aqueles, vai dar esses 40 aqui em cima mais os 32 aqui. Está dentro do limite. Ou seja, mais uma vez, gente, mais uma vez. Ok? Estou olhando para baixo porque eu estou olhando para o meu celular. Eu estou aqui no celular, mas eu estou aqui na minha tela. Mais uma vez, a rádio está viva, mais viva do que vocês imaginavam, tá? Então esse debate que a rádio acabou, não acabou, beleza? Vamos na sequência. Você conhece alguma web rádio? Na sequência está ainda a mesma pergunta da anterior. E aqui, você sabe como funciona a rádio na internet? Olha que legal. E agora, pasmem você que diz aí que web rádio não tem valor, web rádio não funciona, que rádio acabou, que não sei o quê. 80% dizem sim, sabe como funciona a rádio na internet. E só apenas 20% não sabe como funciona. Então você tem 80% de pessoas dizendo, olha, eu sei como funciona, eu quero ouvir uma rádio na internet. O problema é que você não consegue se comunicar com as pessoas. Então rádio na internet funciona, gente, e funciona muito bem, e as pessoas querem. 80% diz que sim. Então vamos no próximo. Então qual que é o problema, Wellington? Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência. Quem criou? Que o criou. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Essa frase atribui a Albert Einstein, só que não é de Albert Einstein. Essa frase foi criada pelo grupo de cientistas da época de Albert Einstein, pela associação da época. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Se você é dono de um web rádio e diz que a rádio acabou, você está dizendo que você acabou. Percebe? Entende isso? Você, meu amigo, é você, meu amigo, que eu estou falando. Se você é um adepto de dizer que rádio acabou, eu quero dizer, você está dizendo que você acabou. Esse é o grande dilema. Einstein construiu, ele ficou muito chateado e a sociedade da época científica ficou chocada porque eles descobriram a energia nuclear e aí foi usada para fazer uma bomba. E aí, como é que se resolveu? Eles queriam mostrar com essa frase que a energia nuclear não foi criada para destruir nada, e sim para salvar. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. A rádio não acabou, ela evoluiu, ela cresceu, ela se desenvolveu. Você que não está sabendo usar a web rádio a seu favor. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Na opinião de vocês, essa frase é um conceito ou uma ideia? O que vocês acham? É um conceito, né? É uma ideia também. Né? Então eu trouxe aqui para vocês entenderem o que é um conceito e o que é uma ideia. Ideia é o substantivo que é ideia. Substantivo que é ideia. Representação mental de algo concreto ou abstrato. Projeto, plano, opinião. Conceito, pensamento. Lembrança, algo que tenha relação à imaginação. A partir desse ano, 2009, de acordo com a reforma ortográfica, essa palavra se escreve da seguinte forma: ideia. Ou seja, o que é uma ideia? Algo a ser aplicada ou desenvolvida. Percebe?
Percebe isso? Conceito. Conceito, significado de conceito por dicionário informal de São Paulo. Tá? Isso é no dicionário que eu tirei. Compreensão que alguém tem de uma palavra. Faculdade intelectativa e cognitiva do ser humano. O termo conceito tem origem no latim, conceptus, do verbo conceptiente, concipere, que significa coisa concebida ou formada na mente. Se eu parar e pensar, é o mesmo que ideia. Né? Tanto é que ideia está lá, conceito. Só que aqui tem uma diferença. O que é algo concebido? É o que foi dado à luz. Ideia colocada em prática. Então eu tenho aqui, a primeira tem uma ideia. E na outra tem um conceito. O que eu quero dizer com essas duas palavras para vocês? Tá? E aqui nós vamos terminar aqui, depois a gente continua no outro vídeo, para não ficar muito grande, extensivo. A primeira ideia, web rádio é uma ideia muito louvável. Mas rádio na internet é um conceito. São coisas diferentes. Apesar de ter o mesmo significado. Web rádio, ou seja, o que deveria de ser uma rádio na internet. Futuro da comunicação. E o que nos aguarda? O que nos aguarda? Rádio outside. O que é a rádio outside? Rádio outside é a rádio fora da caixa, fora do seu molde normal. Qual é o molde normal da rádio? É um estúdio com uma antena transmitindo na sua região. Isso é uma rádio, que ela irradia, por isso a palavra rádio, ela irradia um sinal, né? Um conceito ali da rádio. O que é rádio outside? É também uma rádio, só que ela não irradia. Esse é o conceito. É algo fora da antena, fora do processo. Então, se você tem uma rádio na internet, pode ser uma rádio online, pode ser uma rádio na internet, ou pode ser apenas uma rádio, ou uma rádio outside. Por quê? Porque é conceito. É uma rádio que você montou, tem um estúdio, tem todo o processo igualzinho à rádio lá fora, comercial que a gente chama, né? Ela é totalmente comercial, só que ela é uma ideia colocada na prática. Por isso ela é uma rádio. Então se eu dissesse que essa é uma rádio conceito, diferente, nós estamos trazendo uma roupagem de comunicação de futuro. No futuro ninguém vai pegar um dial, vai ficar tentando rodar a bolinha, não. É o digital. O futuro é digital. Não tem jeito, não volta atrás. Né? Vai ter os saudosistas, as pessoas que são saudosas, que vão ter o aparelho lá do dialzinho tentando sintonizar. Vai conseguir? Com certeza. Porque isso não vai acabar. Por quê? Porque faz parte, tá? Antena de rádio faz parte da segurança nacional. Isso é constitucional, não pode. Por isso ela recebe outorga do governo. Por isso que ela é outorgada, porque não pode estar na mão de qualquer pessoa, sabe? Ela não é aberta por isso, porque é um conceito de comunicação em que o país precisa ter domínio. Então as comunicações do país, elas não são livres, como todo mundo achou que pensa que é. Ah, vou entrar na internet e falar o que eu bem entendo. Não vai. Vai chegar uma hora em que esse conceito vai ser regulado. E aí, quando regular, você vai ter que ter a sua consciência de colocar as coisas. Então, para que você entenda o que é comunicação do futuro, você precisa entender o que é rádio fora da caixa. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje é que rádio na internet funciona e, além de funcionar, ela é um conceito. E o web rádio? E o web rádio é uma ideia. O web rádio é quando você inicia tudo. Você dá o start. Então eu tenho uma ideia, vou montar uma rádio. Opa, legal. Mas depois de montada essa rádio, eu tenho que estabelecer um conceito. Para quê? Para que eu possa ter uma comunicação no futuro. Por quê? Porque é o que nos aguarda. Então esse é o conceito que nós precisamos ter. Então a ideia de que rádio acabou, tira isso da sua cabeça,
Corta isso porque rádio não acabou. Rádio está apenas começando. Ela está sendo mudada por conta do futuro da comunicação. Eu vou ficando por aqui hoje. Na próxima eu quero falar sobre as tendências para você aplicar na sua web rádio, que é uma outra ponta que nós vamos abordar aqui. Muito obrigado, uma ótima noite para todos e um ótimo final de semana. Até mais.